um cristão, ele pode ser próspero? Claro que pode. Mas isso não significa que seja algo daquilo que Deus diz que tem que ser. Todo filho de Deus, necessariamente, ele é próspero, ele tem a maior riqueza do mundo, aliás, deste universo, que é a pessoa do Filho. Hoje nós esquecemos de citar um texto pela manhã, Colossenses 3,11, que diz que no final, na parte B, diz que Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Então, irmãos, nós vamos hoje, com a ajuda do Senhor, estar analisando junto com os irmãos, responder esta pergunta: um cristão, ele pode ser próspero? Vamos abrir terceira carta do apóstolo João. Terceira carta, vamos ler apenas os dois primeiros versículos dessa preciosa carta. Ela tem apenas 15 versículos, nós vamos ler apenas 2 versículos, está meditando naquilo que o Pai tem para nós nessa oportunidade. Terceira epístola de João, os 2 primeiros versículos, que a palavra ela diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. E o versículo 4: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Você tem uma palavra de oração. Pai Celestial, no nome de Teu Filho Jesus, Te louvamos pelo privilégio de mais uma vez nos reunirmos como Igreja do Senhor, debaixo do nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Pai, nesta noite entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações. Entregamos esse tempo de reflexão da Tua Palavra, para que Teu Espírito nos ilumine o nosso entendimento, para que então possamos ver além da letra a Ti mesmo, tocar toda a Tua realidade. E sobre este assunto, Pai, que vamos tratar aqui, que Teu Espírito nos traga direção e orientação, nos dê também firmeza naquilo que vamos ouvir, proclamar, que Teu Espírito, Pai, aquilo que seja necessariamente colocarmos em prática, o Senhor nos revela, nos instrui e forma tudo isso em nós, ó Pai. Em nome de Teu Filho Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, então, essa pergunta aqui, um filho de Deus pode ser próspero financeiramente? Claro que pode. Aqui, esse versículo 2, ele responde de uma forma tão clara, tão nítida para nós. Acima de tudo, faço votos por tua prosperidade. Aqui, essa primeira prosperidade é espiritual e saúde. Assim como é próspera a tua alma. Perdão, essa prosperidade aqui, essa primeira prosperidade, ela é material. Faço votos por tua prosperidade e saúde. Vocês observam que ele colocou prosperidade e saúde. É um detalhe muito, muito interessante, porque se você ter prosperidade e não tiver saúde, de que vale? Temos aí informações, notícias de pessoas que são muito prósperas financeiramente, mas não têm saúde para desfrutar daquilo que eles têm ou obtiveram através de herança, Então muitas pessoas não desfrutam porque não têm saúde. Às vezes gasta toda a sua prosperidade financeira em meios de obter saúde, e acaba culminando em morte, não é verdade? Mas aqui está claro, existe duas prosperidades. A espiritual, claro que essa aqui nós temos e sabemos quem nós éramos e quem nós somos hoje em Cristo Jesus. Mas também um filho de Deus, ele pode ser próspero, sim. Irmãos, mas claro que existe uma prosperidade que é segundo a Bíblia. Não estou falando aqui daquela prosperidade, da doutrina da prosperidade. Esta, a palavra não faz menção. São pessoas que usam textos para tentar
fazer com que realmente doutrinas sejam criadas, onde isto vai gerar para o povo de Deus escravidão e não prosperidade espiritual. Porque uma vida espiritualmente próspera, consequentemente, ela vai ser terá uma vida materialmente próspera e com muita saúde também. E a saúde está envolvida no sentido da alma, também emocional. Hoje em dia você percebe que muitas pessoas estão doentes do seu corpo, mas a origem dessa doença, ela é uma doença emocional. Há muitas preocupações, muitas tensões. O mundo, ele faz com que realmente seja gerado na mente das pessoas uma convulsão psicológica em decorrência de muita preocupação com coisas. Hoje as pessoas levantam preocupadas, aliás, já não dormem à noite direito, levantam preocupadas, em fazer, em querer, em obter tantas coisas. Isso começa a adoecer. Primeiro que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é assim, aquela pessoa que veio para encher os nossos cofres de fortunas, embora Ageu 2, versículo 7, vai dizer que ele é o dono do ouro e da prata. Percebe? Então, graças ao Senhor, que para muitos ele não dá riqueza. Porque se dá riqueza, irmãos, para muitos de nós, eu confesso a vocês, eu tenho muita dificuldade em mexer com dinheiro. Uma coisa assim que, para mim, dinheiro só tem valor para duas coisas: para comer e beber e para comprar livros. Outras coisas, para mim, dinheiro não tem muito valor, Agora, tem riquezas, o que eu vou fazer com isso? Para que isso? E para muitos, a riqueza corrompe, porque ela começa a obter dinheiro. Então o dinheiro, ele é um senhor na vida de muitos irmãos, e o dinheiro faz com que ele fique subserviente daquilo que ele tem, daquilo que ele possui. Aí ele não tem dinheiro, é o dinheiro que tem ele. Por isso que tem muitos empresários hoje, às vezes nem dorme à noite com medo de perder as suas fortunas. Guarda aquilo como se fosse seu maior tesouro. Estão colocando o coração nos lugares errados, no mamão, no tesouro. Há muita dedicação hoje por obter poder. O dinheiro traz poder para as pessoas. Com o dinheiro você pode fazer muitas coisas nesse mundo. Então há uma busca, primeiro, de conforto. Quero ter um conforto, quero ter uma casa boa, um carro novo, dinheiro na minha conta. Isso vai gerar um conforto ilusório, porque isso um dia acaba. Ou seja, a sua vida vai se acabar. Aí o Senhor faz aquela linda advertência para aquele que teve muita prosperidade na sua lavoura, produziu muitas coisas boas. Ele: que farei agora? Destruirei os meus celeiros velhos, construiu novos e encheu ali de fartura de mantimentos, e disse para si mesmo: agora, alma, você pode dormir e descansar, que tem aí para muitos dias. Louco! E se esta noite te pedir a tua alma, que você tem guardado, para quem será? Assim são aqueles, irmãos, que são ricos para com este mundo e são pobres para com o Senhor de toda a riqueza. Então, uma das coisas de dinheiro que a palavra sempre nos exorta, para a gente não se preocupar com isso, irmãos. A Bíblia diz que a avareza, ela é idolatria, o amor ao dinheiro. Ter dinheiro não tem nenhum problema, se você prosperar financeiramente, que bênção que é, mas o dinheiro não pode lhe ter, você tem que ter dinheiro. Dinheiro, pelo menos para mim, foi feito para gastar. Tem gente que, claro, tem que ter prudência, armazenar um pouquinho, guardar um pouquinho. Isso a Bíblia também ensina lá em Provérbios. Não vai dar para nós vermos todos os textos hoje, mas é bom nós, irmãos, povo do Senhor, temos que de fato, primeiro crer, como o Senhor disse, que nunca iria faltar para nós 3 necessidades básicas, que é comida, bebida e vestimenta. Isso o Pai pediu para que nós nem orássemos a respeito. Nós temos que dar graças
a respeito disso, porque Ele disse que iria nos suprir. Então, ainda que venha dias maus, dias de fome, a palavra fala que os seus filhos, nós os seus filhos, nesses tempos difíceis, nós iríamos nos fartar, terem abundância, entende? Até para repartir com o necessitado, porque quando Deus coloca as coisas nas nossas mãos, é de uma forma abundância, não é assim? Então, isso nós não devemos ficar preocupados, irmãos, de obter dinheiro para ter coisas, entende? Nós precisamos só de uma coisa: crescer no Senhor. Lá em Hebreus 13:5 a palavra fala assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Imagina, irmãos, o Senhor soberano diz que nunca nos abandonaria, que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, claro que fomos tornados filhos de Deus quando recebemos o Senhor, quando passamos pela obra do Calvário, quando morremos, ressuscitamos com Ele, Cristo é a nossa vida, mas aqui envolve alguns aspectos da administração também das nossas finanças, porque se nós não buscarmos ao Senhor sabedoria, inteligência e entendimento para administrar as finanças, começa do nosso lar, que tem muitas pessoas que são esbanjadoras, gasta dinheiro como se a esmo, percebe? Tem que ter sabedoria para poder administrar, né? Guardar um pouquinho, abrir um caderneta de poupança, reter um pouquinho, entende? Não ser um muquirana também, né? Tem que ser uma pessoa que de fato ela busque da parte do Senhor sabedoria para administrar suas finanças. Ela começa ali no lar, entende? Olha, eu fico muito contente quando eu vejo famílias que, apesar de ganhar muito bem, ter uma vida financeira muito bem equilibrada, eles têm um caderninho ali para lembrá-los, né? Fazer algumas anotações, não gastar mais do que ganha, porque quem gasta mais do que ganha vai sofrer depois. Você vai ser uma pessoa você não vai se sentir mais sozinho, porque o pessoal vão te ligar cobrando sempre, né, sobre a sua dívida. Isso é tão péssimo para o testemunho cristão, né? Uma pessoa que, quando eu vejo um cristão que de fato está em dívidas, eu tenho certeza que ele não soube administrar suas finanças, não sentou, não calculou, não analisou certinho. E tudo isso, irmãos, Provérbios tem 31 capítulos. Muitas pessoas gostam, né, de pegar os devocionais, é muito importante, aqueles devocionais, temos aí do Spurgeon, do Tozer, tantos do Oswald Chambers e tantos outros devocionais que são preciosíssimos, mas não podemos ignorar Provérbios. Eu leio Provérbios todos os meses. O capítulo 1 é o primeiro dia do mês, é o capítulo 1, segundo. Então, Provérbios, eu estou quase decorando todo o livro de Provérbios, está tudo na mente já, os conselhos, tudo ali que ele trata de uma forma bastante eficiente e eficaz, principalmente na área das finanças, irmãos. Nós não vamos errar se seguirmos as orientações de Deus. Se seguirmos as orientações de Deus, ou vamos dizer, as leis da prosperidade que Ele coloca em sua palavra, nós vamos ser prósperos e a prosperidade não vai nos corromper. Porque primeiro passa pela cruz, e se não passar pela cruz, aquilo vai nos corromper, né? E também não fique pensando aqui, então eu vou seguir as leis do Senhor agora, então Ele vai me dar muita prosperidade. Irmão, Ele vai dar sim, mas você vai ter que trabalhar. Ele vai abrir as portas, mas você tem que se dispor, trabalhar. Igual muitos aí, eu vejo um absurdo, eu devia tanto, de repente fui ver lá na minha conta, tinha muito mais, alguém depositou, não sei quem que foi que depositou. Meu irmão, não cai nessa não. As dívidas que nós contrairmos, nós vamos ter que pagá-las. Deus não vai lá, você é muito bonzinho, você é muito dedicado, então eu vou colocar na tua conta lá R$5.000 para você pagar as tuas dívidas. Ele não vai fazer isso, irmãos. Dívida é um problema nosso. Isso aqui, na questão da administração financeira, uma vez o irmão Felipe ele falou aqui de uma forma tão linda, tem lá os estudos, né, sobre finanças que ele ministrou aqui, muito interessante, né, que nós não devemos gastar além do que nós ganhamos, percebe?
Então, devemos ter muito cuidado com isso. Agora, queridos, por causa do dinheiro, você sabe, eu também sei, que há muita gente que fica doente porque elas não conseguem dormir. A questão da preocupação. Irmãos, nós temos que aprender a não pensar tanto em dinheiro. Porque se nós pensarmos em dinheiro, nós vamos nos dedicar ao dinheiro. E nós nos dedicamos muito mais ao dinheiro do que ao Senhor. Jesus disse assim, lá em Mateus 6, vocês não podem servir a dois senhores. Se vocês servir a um, o dinheiro, o mamon, trabalhar bastante para adquirir dinheiro, você vai estar desagradando ao Senhor. Então se você é uma pessoa irresponsável, não, você tem que trabalhar. Nós temos que trabalharmos. Com o suor do nosso rosto nós vamos ganhar o pão. Trabalho, ele já foi colocado no mundo antes do pecado. Quando Deus formou Adão, ele disse para Adão, você vai cultivar esse jardim, você vai plantar, você vai colher, você vai cuidar dele, né? Então o pecado entrou, piorou um pouquinho. Agora em todas as plantações nasce erva daninhas, tem que passar veneno, uma série de coisas, tudo por causa do pecado. A queda não alcançou só nós seres humanos, toda a criação de Deus está sob os efeitos da queda. A terra foi amaldiçoada por causa do homem, entende, irmãos? Então, mas graças ao Senhor, temos um Pai que é generoso, que tem aberto as janelas do céu e nos cumulado de bênçãos. Já nós vamos ver os textos aqui muito interessantes, né, para que os irmãos possam então guardar. Outras pessoas que ficam tão preocupadas, né? Puxa vida, estou orando tanto a Deus para que Deus abra uma porta para mim, para isso, para aquilo, para aquele outro, e parece que Deus procrastina um pouco para provar nossa fé, e a pessoa já fica aí, não consegue dormir, e fica depressivo, eu sirvo tanto a Deus, mas eu sei que vai dar certo, isso vai dar certo, e fica preocupado, e a coisa não dá certo, se revolta contra Deus, essa semana a pessoa disse para mim o seguinte, olha, eu não acredito mais em nada, porque está frustrado, esperou tanto do Senhor, e de repente agora, outros foram beneficiados, mas este homem não foi beneficiado, então ele se revoltou, e disse que não acredita mais em nada, e era um cristão, estão me compreendendo? Queridos, a nossa preocupação tem que ser, quando a gente for deitar, colocar a face no travesseiro, dormir. Nós temos que aprender a dormir mais, a descansar mais. Sabe por quê? Abra no Salmo 127. Salmo 127, versículo 2. Olha o que o salmista diz para nós aqui, irmãos. Salmo muito conhecido nosso, 127, apenas o versículo 2. É um salmo muito interessante. Vou ler um também para a gente pegar o contexto, que diz assim, olha, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Então a melhor oração nossa é dormindo, né? Então quando nós estamos descansando, dormindo tranquilo, irmãos, não é gostoso você poder ter uma noite de sono bem gostosa? É maravilhoso demais. Esses dias coloquei um aparelho no meu braço, uma vez por ano faço um check-up, e aquilo lá me incomodava, não deixava eu dormir, toda hora, ficava meia hora medindo a minha pressão, parecia que estourar o braço, mas como é horrível ficar sem dormir. Aí foi até umas horas, depois dormi, não vi mais, parece que funcionou tranquilo. Falei, Senhor, eu quero dormir. Está apertando aqui? Tá, mas eu quero dormir. Aí dormi bem. Fui falar com o pastor, com o meu pastor, com o nosso pastor. Senhor, como aquele homem, né, que o pastor de uma comunidade orientou ele dizendo o seguinte, olha, você não consegue dormir? Não consigo. Eu tomo remédio para dormir, mas mesmo assim não consigo. Olha, conta as ovelhas. Imagina que tem 100 ovelhas aqui e vai pulando, vai contando, aí depois traz ela para cá, vai contando, vamos ver quantas ovelhas você conta à noite. Porque o pastor supõe assim, ele vai ficar contando, vai ficar cansado e vai dormir. Aí ele começou a contar, falar, que coisa chata. Aí ele foi
falar com o Senhor, com o pastor, ele dormiu. No outro dia, e daí você dormiu? Dormi, que é uma beleza. Então funcionou. Não funcionou. Comecei a contar, me deu um desespero. Aí fui falar com o pastor. Aí ele me deu um sono gostoso, em paz me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança ou com segurança. Ele é um Pai tão maravilhoso, irmãos, que cuida de nós. Mas olha aqui, irmãos, se Ele não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, o que pode fazer os guardas? Nada, nada. Então, aos seus amados, Ele o dá enquanto dorme. Olha que maravilha. Então, nós temos que aprender a dormir, esvaziar a mente, falar: Senhor. Tem pessoas que não dormem porque ficam tão preocupadas com as dívidas que tem para pagar, por ser um péssimo administrador. Começa ali no lar, irmãos, né? Então, começa a se tornar uma vergonha para o Senhor. É terrível isso, mas o seu amado, Ele o dá enquanto dorme. Porque, irmãos, se a gente for parar para pensar, o dinheiro em si mesmo, ele não é mau, de forma nenhuma. Agora, por outro lado, colocar o dinheiro primeiro, de qualquer maneira, colocando na frente do Senhor, aí ele se torna mal. Aí ele é muito mal mesmo, porque ter dinheiro não é mal. Mas como eu disse aqui anteriormente, o dinheiro nos ter, isto é algo muito complicado, isso é trágico, isto é mal, percebe? É amar o dinheiro. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9, olha aqui a advertência que ele faz aqui para nós, irmãos. 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10, diz assim a palavra. O 8, ele é muito interessante também, porque diz assim: tendo sustento. Vocês observam que tendo sustento aqui é um gerúndio, é um presente contínuo. Tendo sustento porque Ele diz que iria nos suprir, nos sustentar. Então, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Irmão, se você aprender a ser contente com a comida que você come, a bebida que você bebe, a roupa que você veste, significa que você tem um coração gracioso, um coração agraciado pelo Senhor. E aí ele entra no versículo 9, irmãos, ele diz assim, presta atenção, porque, irmãos, tem muita gente rica que ama o dinheiro, e também há muitos pobres que amam o dinheiro, querem ter dinheiro. Ai, se eu ganhar na Mega Sena, ai, se eu ganhar não sei o que, se eu ganhar, e ficam aí querendo ter, ambicionando o dinheiro, o mamon. E a gente vai verificar que depois tudo isso sufoca. Aí ele diz aqui no versículo 9, ora, os que querem ficar ricos, está falando para quem aqui? Para quem é pobre, ora, os que querem ficar ricos caem em tentação. Esse cair em tentação, basta você ligar a televisão, você vai ver aí pessoas com dinheiro na cueca, tentação, fazem de tudo para obter esse dinheiro para eles, entende? Cai em tentação. Tentação aqui é uma queda, às vezes cai na moral, às vezes, queridos, há tantas formas de quedas aqui, cai em tentação. Então a tentação, todo tipo de tentação, porque querem ficar ricos, não é assim? Ganhar dinheiro fácil. O que mais? E cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Percebe aqui? Por quê? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. Por que muitos almejam o poder? Hoje, logo nós vamos saber quem é o que vai administrar a nossa cidade. Tem que ter os administradores, mas a intenção que muitos querem estar lá
é por causa do poder. Ter dinheiro, ser reconhecido, ser renomado. Irmãos, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, nós percebemos que nós morremos com Ele. Cristo é a nossa vida. Nós não temos que se aparecer. Nós não temos que buscar poder. Por quê? Porque nós temos uma pessoa que habita em nós, que foi dada a ela todo o poder no céu e na terra. Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Riquezas e glórias vêm dele para nós. Na sua mão há força e o poder, e não há alguém que possa resistir. Percebe? Então, o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé. Irmãos, dinheiro nos corrompe. Muitos, graças ao Senhor, não dá riquezas, porque se der riquezas, essas riquezas apartarão as pessoas do Senhor. Porque o dinheiro traz um poder para as pessoas, vocês nem imaginam, irmãos. Traz uma arrogância, pode tudo porque tem dinheiro, fala mais alto. Normalmente aqueles que têm muito dinheiro, quando ele chega, as pessoas já falam, ó, chegou fulano de tal aí. Por que tem um certo receio da pessoa? Porque ele tem dinheiro, e quem tem dinheiro pode fazer muitas coisas, não é assim? O poder dele não necessariamente é dele, porque ele é um fragilizado, é um fracote, mas o dinheiro o faz poderoso provisoriamente, mas depois vai cobrar, né? Então, queridos, o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E esse alguns aqui é daqueles que frequentam comunidades. Nessa cobiça se desviaram da fé. Percebe que o desvio foi da fé, apostataram da fé por causa do dinheiro. As pessoas nunca vão apostatar de Cristo. Se apostata sempre da fé. Porque nós podemos ter fé a ponto de transportar montes, mas se não tiver Ele, tiver amor, nada disso nos aproveitará. Nós nada seremos. Entende, irmãos? Então, você pode apostatar da fé, mas de Cristo ninguém se apostata. De Cristo não, porque quando nós passamos a ponte do outro lado, da cruz, da morte, não tem como voltar mais para trás. Mas se você estiver, eu creio em Jesus, pode até conhecer o Evangelho da Graça, a doutrina do novo nascimento, se não tiver uma experiência real de regeneração, você pode apostatar da fé. Se você perceber, muitos que por aqui passaram, que saíram daqui, eles apostataram da fé, mas nunca estiveram em Cristo. Falam de Cristo, diz que assim tem que ser com Cristo, nós temos a vida de Cristo, falam. Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia e nós temos que fazer e acaba em absolutamente nada, porque segundo a concepção deles, há caminhos que para eles parecem direito, mas o seu final é caminhos de morte. Irmãos, ninguém pode apostatar de Cristo. Por quê? Porque Ele não deixa. Todo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então não tem como apostatar de Cristo. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Quem pode arrebatá-los da minha mão? Ninguém. Nós morremos, estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo, numa posição muito elevada. Nem mesmo uma pessoa que de fato crê, tem experiência, quiser apostatar de Cristo, não tem mais jeito. Ela vai ser tratada duramente, mas Cristo não vai permitir isso. Não vai desfilhar. Entende? Deus não desfilha ninguém. Uma vez que foi feito filho, é filho para sempre. Aí continua dizendo: e assim mesmo se atormentaram. Aqui é muito interessante, olha, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Eles trouxeram o mal para eles mesmos, trouxeram o tormento para eles mesmos, e trouxe isto muitas dores. Aí Paulo, ele dá um conselho muito interessante, versículo 11: tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes
segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Está vendo aqui, irmãos? Que coisa mais linda. Então, a alegria para nós. Nós temos uma pessoa que nos sustenta em todas as circunstâncias da vida. O que nós mais queremos? Eu sei que quando nós temos uma visão de viver uma vida confortável neste mundo aqui, por isso nós vamos buscar dinheiro, irmãos, isso é pernicioso. Tira isso da sua mente, porque o Senhor não vai estar envolvido de maneira nenhuma. Uma das coisas que o Pai pode fazer prosperar as nossas vidas, primeiro que nós temos que ter uma vida inteiramente voltada para o Senhor. Aí seremos prósperos, mas segundo a palavra dEle. Um exemplo muito clássico está no Salmo 1, vocês devem conhecer. Quero ler para vocês. Salmo 1, a partir do versículo 1, que diz assim, olha que interessante aqui, irmãos. Esse é um salmo, nós falávamos hoje pela manhã que ele é um protótipo do Senhor Jesus Cristo. Diz assim o verso 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, quantos cristãos têm buscado aconselhamento ou conselho de pessoas ímpias? Quantos cristãos que vai buscar conselhos em psicologia, vai buscar conselhos em homens bem-sucedidos? Vamos ouvir aquele homem, ele teve muito sucesso. Queridos, analisa a vida desses homens, o que tem por detrás desses homens. Ou então a Bíblia não é verdadeira, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Porque os escarnecedores, eles vão escarnecer do Senhor da palavra. E começa a contar aquelas pilhérias, aquelas risadinhas de canto de boca. É terrível. E você está no meio e começa a dar risada. KKKK. Eu tenho uma para contar aqui também. Igual essa questão do aborto aí. Os que são favoráveis ao aborto são aqueles que já nasceram. Estão me entendendo? Porque se estivesse morto ou ia nascer, eles certamente, sei lá, se eles pudessem contemplar, eles iriam ser desfavoráveis. Mas eles nasceram, estão bem de saúde, então eu sou favorável ao aborto. Misericórdia. Então, queridos, versículo 2, olha aqui, irmãos, um caminho para ter uma vida próspera diante do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, preste atenção. Irmão, falando sinceramente diante do Senhor, você tem tido prazer na palavra do Senhor? Não ler por apenas ler, mas ler por prazer. Se eu não tiver prazer, eu vou ler por uns encargos de consciência. Então, quando eu tenho prazer na palavra, eu vou ler. Eu não vou estar buscando aqui prosperidade, porque tem pessoas que estão buscando prosperidade. Uma dor de cabeça, não tem que falar da cura aqui. Queridos, a palavra de Deus não é uma varinha mágica que vai curar as nossas doenças. A palavra de Deus não é uma varinha mágica que vai acrescentar prosperidade para nós. Não é isso, irmãos. Quando nós temos prazer na lei do Senhor, nosso Pai, irmão, sabe o nosso coração, Ele conhece, Ele sabe quais são as motivações internas da nossa alma. Então, quando a nossa vida é inteiramente voltada para Deus, para o Senhor, Ele não se contém, então Ele vai acrescentar coisas para nós. Mas as coisas que Ele vai acrescentar está sob a medida dEle, que Ele sabe até onde Ele pode dar coisas para nós. Se Deus dá além da medida para nós, aquelas coisas vão nos corromper, vai nos distanciar do nosso amado Senhor. Então nós precisamos, irmãos, primeiro ter prazer na lei do Senhor, não ter prazer. Quando nós temos prazer, nós meditamos. Tem pessoas que nem pegam a Bíblia durante a semana e falam que é filho de Deus. Não é filho de Deus, irmão. É filho de Satanás, que às vezes muitos deles ficam em nosso meio. Não tem prazer no Senhor, não tem prazer na palavra. Estou falando aqui em nome de Jesus, com a orientação do Espírito Santo de Deus. Percebe, irmãos? Então, essa pessoa que tem prazer na lei de Deus,
medita nela dia e de noite. Olha o resultado aqui. Essa pessoa, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo, irmão, olha aqui que interessante, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo que faz será bem sucedido. Por quê? Qual é o segredo aqui? É ter prazer na lei do Senhor e meditar de dia e de noite. Quando nós temos prazer na lei do Senhor, nós estamos tendo prazer no próprio Senhor. Isso vai fazer de nós pessoas prósperas, porque o Pai não se contém, Ele vai acrescentar coisas para nós. É um Deus que ama dar presente para seus filhos, dá muito mais do que nós merecemos. Então, o primeiro aspecto é você ser contente com uma coisa que você tem. Eu queria ser feliz se eu tivesse uma chácara, um carro novo, sempre umas becas novas, umas roupas novas, né? Eu seria muito feliz. Não vai ser feliz, irmãos. Quando fala ali, contentai-vos com as coisas que tendes, porque contentamento é um estado de graça no coração. Não tem outra maneira, percebe? Fora disso é só avareza, eu quero dinheiro. Hoje as pessoas, irmãos, e a palavra fala que nos últimos dias os homens seriam o quê? Amantes de si mesmos, avarentos. Então qual que é a pregação de Satanás? Ele usa os grandes líderes que não têm uma mente renovada para trazer doutrina de prosperidade, para que eles ficam cheios de expectativas para buscar riquezas. Tem que sacrificar isso, sacrificar aquilo, tem que subir monte, tem que fazer uma campanha de 7 semanas aqui, aquela coisa toda, para obter dinheiro, não é assim? Como foi promulgado, vou falar isso aqui porque isso foi promulgado, então não tem problema. Uma comunidade lá em São Paulo muito grande, a visão deles é só questão de prosperidade financeira. Então, como a igreja, entre aspas, cresceu muito, o que eles fizeram? Então, a comunidade resolveram sortear então um BMW. Na época custou 430 mil reais. E aí, todo mundo que entrava tinha que dar uma oferta lá, mais ou menos, que você seria, aqueles que contribuíssem iriam participar do sorteio. E a noite encheu de gente, aquela comunidade, e todos contribuíram com quantidades exorbitantes. Aí fizeram o sorteio. Aí para quem que saiu o BMW? Para o pastor. Olha que bênção. O pastor falou, não, eu não vou querer não, vamos sortear de novo, porque não é justo, Deus tem me abençoado muito, então eu quero abençoar vocês. Então vamos começar de novo. Domingo vai ser o sorteio, então vai ter culto, segunda, terça, então nesses dias vocês podem contribuir. Aí no domingo vamos sortear. E pessoal, quem não tinha dinheiro no cartão de crédito foi e chegou no domingo à noite, sortearam para quem caiu o carro? Para o pastor. Que coisa mais, que homem abençoado, né? Queridos, é assim, essas falcatruas que vêm lá do subsolo do inferno. Aliás, o diabo fica assustado com essas atitudes de muitos avarentos aí que querem ganhar, querem dinheiro, gira em torno de dinheiro, percebe? Hoje em dia as pessoas são conhecidas, infelizmente, por aquilo que elas têm, não por aquilo que elas são. O caráter de uma pessoa hoje não vale muito, o que vale é se ela tem dinheiro. Se chegar aqui uma pessoa, né, por exemplo, a Dona Maria pobrezinha senta ali, talvez ninguém vai ver ela, mas chega aí um senhor chamado Florizeu, fazendeiro, muito rico, e que tem aí fazendas e casas. Olha quem chegou aqui, olha o homem que chegou aqui, olha rapaz, a família dele, nossa, temos que tratar a família com família muito abençoada. Talvez a Dona Maria é muito mais abençoada do que aquele homem, porque a Dona Maria creu em Cristo, ela tem o Senhor do universo habitando no seu interior, percebe? Queridos, devemos tomar muito cuidado com isso, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie
de males. Tem muita gente aí adoecida. Agora, qual será a consequência de uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor? Claro que em tudo que ele fizer vai ser bem sucedido, entende? Porque aqui ele vai buscar o Senhor, vai consultar o Senhor, vai consultar a palavra, né? Mas abra aqui, irmãos, em Provérbios capítulo 28, versículo 20. Aqui nós temos uma declaração muito interessante. Falei para vocês de Provérbios, um livro precioso. Provérbios 28, versículo 20. Vamos ler até o verso 22. Observa aqui que interessante, irmãos. Vamos ler com bastante atenção. Diz assim a palavra. Provérbios 28, versículo 20. O homem fiel. A palavra aqui fiel é aquele que de fato creu. Tem uma raiz hebraica, é aquele que creu. Quando Paulo escreveu aos Efésios, escreveu para os santos e fiéis em Cristo, que ali no grego é a mesma palavra, aquele que de fato creu. O homem fiel será cumulado de bênçãos. Mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Presta atenção, o homem fiel a quê? Fiel ao Senhor, fiel à sua palavra, será cumulado de bênçãos. Mas aqueles que se apressam a enriquecer, não passará sem castigo. Versículo 21. Parcialidade não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevarica, ou seja, o homem deixa de cumprir as suas obrigações até por um bocado de pão. Agora, olha o 22. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. Irmãos, quem é invejoso aqui, levanta a mão. Vocês têm inveja? O irmão lá comprou um carro novo, né? Puxa vida, por que ele e não eu? Comprou uma casa nova, meu Deus, o que está acontecendo aqui com aquele irmão? Gente, ele está mexendo com o quê? Eu conheço o trabalho dele, como é que ele comprou uma casa? Uma das coisas que é muito interessante, seus projetos, irmãos, tem que apresentar para o Senhor. Quando você for fazer um projeto, um plano, alguma coisa, não apresenta para as pessoas, nem mesmo para o irmão, guarda para você. Depois que concretizar tudo aquilo, aí todo mundo vai ver, né? E você pode até de fato aconselhar aquelas pessoas, entende, irmãos? Hoje, infelizmente, as pessoas elas não querem o Senhor. Não querer o Senhor implica em quê? Toda riqueza está em Cristo. E graças ao Senhor que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Mas nós vamos herdar o quê? Herdeiros de Deus. Herdeiros de Deus. Nós vamos herdar o quê, irmãos? Ele é a nossa herança. O que nós queremos mais do que Ele? Para pensar um pouquinho, né? Então, muitos, infelizmente, não querem o Senhor, mas querem se apropriar das coisas dele. Então, essas pessoas pensam que vão fazer festa com dinheiro, mas não faz. A verdadeira festa, quem sabe fazer festa mesmo, é Jesus. É Deus, o nosso Pai. O Deus, o Pai, Ele gosta de festa. É um Deus que não é um desmancha prazer como muitos aí vê um Deus de uma maneira totalmente equivocada. É um Deus rancoroso, é um Deus que só castiga, é um Deus que se você fizer as coisas erradas Ele vai te bater. Não, irmãos, Ele corrige assim a quem ama, mas o nosso Pai não é um estraga prazer. Nosso Deus, Ele gosta de festa. Imagina só uma situação aqui, abra comigo lá em Mateus capítulo 22, Mateus 22, vamos ler alguns versículos aqui rapidamente. Observa aqui dos versículos 3 a 5, de 3 a 5. Vejam o que esses grandes homens ricos, eles fizeram aqui, trocaram.
Jesus está contando uma parábola das bodas, que seria aqui, no caso, em realidade espiritual, o casamento de Cristo à igreja, a volta de Cristo encontrando com a sua noiva. Aí no versículo 3 ele diz assim: então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Não quiseram vir. Irmãos, se você ler outro texto parecido com esse aqui, que tem nos evangelhos de Marcos e de Lucas, você vai perceber que o Senhor ficou muito indignado. Lucas 14. Eles não quiseram vir, igual às vezes você convida uma pessoa para uma reunião de estudo da palavra, ele não vem, isso gera em nós uma indignação. Essa indignação não é sua, mas é do Senhor dentro de você. É que nós achamos que essa indignação é nossa e nós não sabemos o que fazer com ela. Às vezes a gente dá um coice na pessoa, machuca a pessoa, nós não sabemos lidar com a indignação do Senhor em nós. Ele é zeloso, Ele manda a gente convidar, a gente convida, a pessoa fala: hoje eu não posso, que eu tenho um aniversário para ir. Você não fica indignado? Vai perder uma grande festa, poder crer em Cristo, a festa diante dos anjos de Deus. A sua vida vai ser uma festa eterna, mas a pessoa não quer. Então eles não quiseram vir. Versículo 4: enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Aqui, irmãos, na comunidade nós já fomos muito criticados por pessoas que dizem o seguinte: não adianta fazer aqui almoço, jantar para atrair as pessoas. E eu falo que sim, tem que fazer sim, convidar pessoas para poder participar do banquete. Ele vem para comer, a intenção dele é comida, mas primeiro eles entram aqui para ouvir a palavra. Sei que tem muitos, às vezes, não ficam ali fora, só vai na hora que tem a comida. Tadinho deles, perderam, vai encher, cujo Deus é o ventre, né? Só se preocupa com umas coisas terrenas para encher o seu ventre, mas não querem o Senhor, perderam a oportunidade de ouvir a palavra. Então enviou dizendo para ela: vai ter comida, gente, eu já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos, vai ter uma churrascada muito grande, vinde para as bodas, tudo está pronto. Aqui a palavra tudo está pronto é a mesma que está consumado, tetelestai, entende? Vinde para as bodas, vinde para a festa do casamento. Agora olha o versículo 5: eles porém não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e por aí foi. Percebe? Então, irmãos, eles trocaram porque o coração deles estava no lugar errado, estava no campo, estava nos seus negócios, patratrá, isso é avareza, e deixar então a maior riqueza, nosso amado Senhor, que queria fazer com eles uns banquetes. Então depois lá em Lucas 14 vai dizer o seguinte: vai para os becos, pega os mancos, os aleijados, os coxos. Por isso que nós estamos aqui. Nós somos um povo que era rejeitado pelos judeus, mas Deus nos amou, irmãos. Nós somos esses convidados, esses que éramos maltrapilhos. Hoje não, nós somos um povo do Senhor, um povo muito especial. Temos a vida de Cristo em nós. Isto faz toda a diferença. Então o dinheiro tem uma tendência de nos sufocar. Abra lá em Lucas capítulo 8, versículo 14. Lucas 8, verso 14. A palavra, ela vai dizer o seguinte, aqui é a parábola, a explicação da parábola do semeador. Vou pegar só um ponto aqui, são 4 solos, mas aqui no versículo 14, Jesus ele está explicando a parábola para os seus discípulos. E ele diz assim, olha, Lucas 8, 14. Aqui caiu entre os espinhos a semente, a palavra, são os que ouviram, eles ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, preocupações, o que mais? Riquezas e deleites da vida. Eu não vou deixar, porque a reunião da igreja parece que é muito chata, né? É chata para quem não creu, irmão. Muito chato. Então, vamos lá naquele lugar que lá vai ter deleite, vai ter uma festa, vai ter comes e bebes. Lá é melhor. Um engano muito trágico. Deleites da vida.
os seus frutos não chegam a amadurecer, murcha, apodrece e cai. Percebe? Então, irmãos, o segredo de viver uma vida cristã próspera não é correr atrás de coisas, mas de meditar e de ter prazer na palavra, escutando as repreensões do Senhor. Irmãos, ninguém gosta de ouvir as repreensões do Senhor. O Senhor usa as pessoas para tratar conosco, para nos repreender. Você acha que Deus vai colocar lá um alto-falante na nuvem e vai nos repreender? Não, Ele vai usar os irmãos para nos repreender, um ao outro, exortando, admoestando, encorajando, disciplinando um ao outro. Mas o problema é que nós não temos prazer na palavra, nós não gostamos de ser repreendidos, irmãos. O Senhor levanta sempre profetas para pregar para nós, mas sabe o que acontece? Nós dizemos assim para os profetas: não profetizeis para nós, eu já sei como que faz a coisa. Deixa eu mostrar para vocês um princípio muito interessante. Amós, capítulo 2, olha aqui que interessante. Amós, capítulo 2, vamos ler os versículos 11 e 12. A palavra, ela traz para nós aqui uma coisa muito interessante. Amós, capítulo 2, versículo 11 e 12. Presta atenção, irmãos. Olha o que o Senhor está dizendo aqui. É o contexto que eu vou mostrar para vocês, porque o Senhor trouxe juízo para este povo. Versículo 11 e 12 diz assim: dentre os vossos filhos suscitei profetas. Suscitar aqui é levantar profetas. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filho de Israel, diz o Senhor, mas vós, aos nazireus destes a beber vinho, e aos profetas ordenastes, dizendo: não profetizeis. O Senhor levantou, mas eles não queriam ouvir. Não profetizeis. Deram o vinho para o outro lá para se embriagar, etc. Se envolveram, conquistaram, mas e para os profetas: não profetizeis. Nós não queremos ouvir. Profetiza lá para o outro pessoal, mas não vem profetizar aqui não. Nós temos uma doutrina, a nossa igreja é boa, tem louvor, tem luzes, o pessoal muito aqui gosta demais, entende? Então para os profetas: não profetizeis. Olha aqui em Amós mesmo, capítulo 5, versículo 10. Observe aqui com bastante cuidado, irmão. Diz assim: porque, irmãos, eles não gostam de ouvir repreensões. Diz assim, versículo 10, Amós 5:10: aborreceis na porta aos que vos repreendem, e abominais o que fala sinceramente. Está vendo? Esse simples boieiro, que é Amós, profeta também do Senhor, dizendo para nós, no contexto atual hoje: vocês aborrecem na porta aí os que vos repreendem, vocês abominam o que falam sinceramente. Ele está dizendo o seguinte: vocês estão desprezando a minha palavra, todo aquele que vos repreende vocês não querem ouvir. Isso é uma realidade. Todo aquele que fala sinceramente, não interessa nada para vocês isso que ele está dizendo aqui. Vocês não querem que mexa com o status quo de vocês. Então Deus disse que enviaria um juízo para eles. E que juízo foi esse, irmãos? Aqui pertinho, Amós capítulo 8, versículo 11. Presta atenção. Então esse é o juízo, porque eles não queriam ouvir. Então esse é o contexto, está resumindo aquilo que o Senhor disse lá para eles. Já que vocês não querem ouvir, então o meu juízo para vocês será isso aqui, olha: eis que vem dias, diz o Senhor. Primeiro ele fala aqui, olha, no versículo 10: convertei as vossas festas em luto, e todos os vossos cânticos em lamentações. Porei pano de saco sobre todos os lombos, e calva sobre toda a cabeça, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras para vocês. Vocês não querem ouvir as repreensões, não querem ouvir a minha palavra, vocês aborrecem os que falam sinceramente. Aí ele diz o seguinte, outro juízo, versículo 11: eis que vem dias, diz o Senhor Deus,
em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte até o oriente, correrão por toda parte procurando a palavra do Senhor e não a acharão. Por que não a acharão? Porque eu quero, vocês não querem ouvir repreensões. Estão compreendendo? Ah, meus irmãos, que tristeza isso. Então o próprio Pai enviou para eles um juízo. Vocês não querem a palavra? Então vocês vão procurar um dia, mas vocês não vão encontrar a palavra. E assim acontece com muitos irmãos. Não quero ouvir repreensões. Quantas vezes eu não vou naquela comunidade porque lá o povo lá é muito duro, o povo lá massacra as ovelhinhas. Não, irmãos, nós abrimos a Bíblia, nós estudamos a palavra. Estamos aqui para ludibriar ninguém, não. Estamos aqui para pregar a palavra que liberta, que transforma, que regenera, que nos leva para uma vida madura com o nosso amado Senhor. Fora isso, irmãos, é tudo religião, percebe? Então, quero concluir dizendo algo muito interessante. Se o nosso Pai Celestial, para aqueles que de fato almejam uma vida financeira aí, muito adequada ou próspera financeiramente, tenha prazer na palavra, medita na palavra, porque Deus o Pai, o que Ele fez? Lá em Romanos 8,32 ele diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Mas em Cristo, aí sim, se ele não poupou seu filho, o Pai não vai negar nada para nós, mas não vai negar nada para nós. Ele é como um Pai amoroso e sábio. Ele sabe aquilo que nós podemos receber ou não. Às vezes nós queremos um carro do último tipo, nós nem temos carteira de habilitação, e Ele não vai dar para nós. Você acha que se você tiver um filho aí de 13 anos, 14 anos, que sabe pilotar uma moto, você tem dinheiro para comprar uma moto, ele pede uma moto, você vai dar uma moto para ele? A não ser que você seja louco, a não ser que você seja um débil mental, porque você vai fazer com que teu filho seja um transgressor, vai ser preso e vai trazer grandes complicações para a sua vida também. Você está me entendendo? Então Deus, Ele não faz isso, irmãos. Então, por causa do preço que Cristo pagou lá na cruz do Calvário, a bênção de Abraão chegou até nós em Jesus Cristo. Abraão, lá em Gênesis 13:2, fala que ele era muito rico de gados, propriedades, um monte de coisas, mas essa bênção de Abraão chegou para nós em realidade espiritual. Que riqueza é essa? É o Espírito prometido. Nós herdamos tudo que era de Adão, que Deus fez uma aliança com Abraão, fez conosco, então chegou até nós também. Nós temos, irmãos, que aprender, e nós vamos encerrar, fazer aquela oração de Agur, de Massá. Vocês já ouviram aquela oração de Agur? Tem conhecimento dela? Abra lá comigo e nós vamos encerrar, irmãos. Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30, olha aqui que oração preciosa. Nós temos aqui, Provérbios 30, versículo 7, de 7 a 9, diz assim a palavra. Vamos ler com bastante atenção. Esta é uma oração que todo filho de Deus deve fazer também. Diz assim, olha o que ele pediu: duas coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Duas coisas. O que você quer, filho? Nem a pobreza e nem a riqueza. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me dê nem pobreza nem riqueza. Eu quero ter uma vida equilibrada com o Senhor. Irmãos, uma vida equilibrada, sabe o que significa? Uma vida tranquila, você vai dormir bem, sossegado, com boa saúde, nunca vai faltar nada na sua vida. Os teus desejos, Ele vai te conceder. Se você se agradar dele, as necessidades Ele disse que iria suprir todas. Então, moringa fresca. Se
Você vai viver muito tempo na face da terra, uma vida próspera, uma vida conhecendo o Senhor, uma vida cheia de saúde e com muito dinheiro no bolso e na poupança também. Amém, queridos? Vamos orar. Pai de misericórdia, louvamos o Teu nome por tudo aquilo que Tu és. Tu tens sido tão bom para nós, Pai. O Senhor tem nos dado tantas coisas. Às vezes é até difícil saber fazer com aquilo que o Senhor nos dá. As nossas casas, elas estão abarrotadas de coisas que muitas vezes nós nem usamos, mas porque tudo isso vem do Teu coração generoso. E nós estamos tão apegados a essas coisas, nós não conseguimos jogar fora ou doar para aqueles que precisam. Como nós somos egoístas, Pai, como nós somos avarentos de verdade mesmo. E o Senhor quer acrescentar coisas novas para nós, mas como nós temos fechado a nossa mão. Oh, Pai, quebranta a nossa vida, conquista-nos para Ti mesmo, para que tenhamos uma vida de maturidade, olhando para o Senhor, não olhar para as coisas, mas olhar tão somente para Ti. As coisas são consequências, ó Pai, das Tuas bênçãos cumulativas sobre as nossas vidas. Pai, obrigado por essa semana que começou hoje, pela manhã e agora à noite. Podemos Te louvar, ouvir a Tua palavra. Pai, nós entregamos e confiamos a Ti os cuidados dessa semana que se inicia hoje em Tuas mãos. Guarda-nos da ansiedade, das preocupações, dos cuidados, da fascinação da riqueza. Pai, que a nossa maior ambição seja conhecer a Ti e a fonte de toda a riqueza. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.